Dando sequência ao nosso conteúdo de termoquímica, hoje nós vamos ver aí a parte final, que é a parte de lei de Hess. Teve algumas reações experimentalmente que é difícil calcular a variação de entalpia, medir esse calor que é absorvido ou liberado. Por exemplo, essa entalpia que vem aqui, ó, são dados experimentais. Eu consigo descobrir esses valores com experimentos que são realizados no laboratório. Porém, algumas reações elas são muito difíceis de se processar na prática e de medir esse calor. Então, Hess, estudando as reações químicas, né, as reações termoquímicas, ele percebeu que a partir de 2, 3, 4 reações eu consigo obter uma reação diferente. Como assim? Olha só, vamos ver como exemplo, está dizendo bem assim. Eu tenho duas semi-reações aqui, que é a reação de combustão do carbono grafite e do carbono diamante. Então diz bem assim a questão. Grafita e diamante são formas alotrópicas do carbono, cujas equações de combustão são apresentadas a seguir. Então eu tenho duas semi-reações. O que pede na questão? Na lei de Hess, o que vai ser pedido sempre nos exercícios? Calcule a variação de entalpia necessária para converter um mol de grafita em diamante. Então, o que ele está pedindo? Ele quer que você calcule a variação de entalpia de um mol de carbono grafita, que se transforma em um mol de carbono diamante. Ele quer que seja calculado a variação de entalpia dessa reação. Professora, como é que eu vou calcular a variação de entalpia dessa reação se não tem os valores individuais das entalpias? A partir das semi-reações, a gente consegue calcular a variação de entalpia dessa reação que eu vou chamar de equação global. Então, olha só como que a gente vai fazer. O nosso parâmetro sempre será a equação global. Então, olha só, eu preciso obter carbono grafita aqui no meu reagente. Lembra? Tudo que vem antes da seta é reagente. Então, eu preciso obter o meu carbono grafita no reagente. Então, eu vou olhar as minhas semi-reações, que é onde eu vou me basear, e tá bem aqui, ó, carbono grafita já está no reagente. Ou seja, essa reação ela já está na posição correta, eu não preciso fazer nada com ela. Porém, eu preciso obter aqui o carbono diamante no meu produto, ou seja, depois da seta. Só que se você procurar as semi-reações que nós estamos utilizando para calcular essa variação de entalpia, vocês vão perceber que aqui ele está no reagente. Opa, eu preciso obter ele no produto e ele está no reagente. Então, sendo assim, gente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso inverter essa reação. Por que inverter? Porque eu preciso desse carbono, a reação que eu quero calcular, esse carbono diamante, ele está no produto. E aqui ele está no reagente. Eu preciso obter ele desta maneira, porque é essa reação que eu quero calcular a variação de entalpia. Por isso que eu falei para vocês que para a gente calcular a variação de entalpia, o nosso parâmetro vai ser a equação global, ou seja, a equação que a gente quer calcular a variação de entalpia. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever a primeira reação e vou inverter a segunda, dessa maneira aqui. Então, olha só, reescrevi a reação e eu tenho aqui, ó, a primeira reação eu mantive e a segunda eu inverti. O que é o inverter? O que era produto passará a ser reagente e o que era reagente passa a ser produto. E um detalhe importante, toda vez que a reação for invertida, vai mudar o meu sinal da entalpia. Nesse caso, como era, ó, já era negativo, vai virar positivo. Professora, e a primeira? A primeira eu só repeti, não aconteceu nada, então mantém do mesmo jeito. Então, olha só, agora a partir dessas duas semi-reações eu preciso chegar na minha equação global. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que procurar as substâncias que aparecem na primeira e na segunda reação e eu vou poder cortar quando uma aparece no reagente e outra aparece no produto, para ficar mais claro. Olha só, eu tenho aqui o CO2, que ele está no meu reagente. E eu tenho aqui também o meu CO2 na primeira reação, só que ele aparece no produto. Toda vez que a substância aparece no reagente e no produto, o que eu posso fazer com ela? Cortar. Então, ó, corto o CO2 e corto o CO2. Outra substância que eu posso cortar aí, que estão em lados opostos. O O2, aqui ele está como reagente.
aqui ele está como produto. Neste caso, eu também posso cortar. Significa que vai sobrar quem aí, gente? Olha só. A única coisa que vai sobrar aqui, vai sobrar o meu carbono grafite no reagente, né? Antes da seta aparece o carbono grafita. Ó, antes da seta, a única coisa que tem é ele. E depois da seta tem o quê? O meu carbono diamante. Então, olha só. Percebam. Eu cheguei na minha equação global? Sim. Então, através dessas duas semi-reações, eu consigo chegar na minha equação global. Só que agora, a gente fez tudo isso só para comprovar que nós conseguiríamos chegar aqui. Mas a questão, ela pede, na verdade, o quê? Calcule a variação de entalpia necessária para converter 1 mol de carbono grafita em carbono diamante. O que eu vou fazer agora? Para calcular essa variação de entalpia, a gente vai fazer o seguinte. Variação de entalpia em lei de Hess vai ser a entalpia da primeira reação mais a entalpia da segunda reação. Professora, sempre terá duas reações? Não, pode ter 3, 4. E nesse caso, se tivesse 3, ia ser aqui mais ΔH3. Se tivesse 4 reações, mais ΔH4. E assim sucessivamente. Uma coisa importante, a gente faz toda essa parte de inverter as reações, que é para poder usar as entalpias depois das inversões, das multiplicações ou divisões. Como assim, professor, multiplicação e divisão? A gente só inverteu. Essa é uma reação mais básica que a gente está começando, mas em lei de Hess, ora precisa multiplicar, ora precisa dividir, e a gente só calcula a variação de entalpia da reação depois de fazer todas essas mudanças. Nesse caso, eu não uso mais essas entalpias aqui do início, eu devo usar essas aqui. Professora, mas são o mesmo valor. É o mesmo valor nesse caso porque a gente não multiplicou e nem dividiu. Entretanto, como nós invertemos a reação, foi mudado o sinal. E acreditem, esse sinal, apenas essa mudança de sinal faz toda uma diferença na questão. E como vocês já sabem, que eu sempre falo para vocês, se é uma questão de vestibular e você faz a resolução da questão com esses dados aqui, pode ter certeza que lá terá a opção. Então, muito cuidado, tá, gente? Sempre a gente utiliza os valores depois que a gente fez as modificações. Então, vamos lá calcular essa variação de entalpia. Vai ficar menos 393,5 mais 395,4. Tenho aqui positivo com negativo, então eu subtraio e conservo o sinal do maior. Nesse caso, vai dar 1,9 positivo, porque é o maior valor. Se deu positivo, significa que essa é uma reação endotérmica. Se é endotérmica, significa que absorve calor. Então, não esqueça desses detalhes. A gente está estudando termoquímica. E dentro de termoquímica a gente sempre vai estar falando desses processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Então, vamos lá para outra questão. Outra questão aqui de lei de Hess faz o seguinte. A partir das reações descritas a seguir, determine o valor da variação de entalpia para a reação. Ou seja, olha aqui, é essa reação aqui que está pedindo para calcular a variação de entalpia. E é para a gente fazer o quê? A partir das semi-reações. Então, aqui eu tenho as semi-reações. E aqui eu tenho a minha chamada equação global. Sempre a reação que eu desejo encontrar a variação de entalpia é a minha equação global. O que eu vou fazer? Ela é o meu parâmetro. Não esqueçam, parâmetro é sempre a equação global. Então, olha só. Preciso obter carbono sólido no reagente. Aqui também está no reagente. Opa, belezinha, não preciso fazer nada com a primeira reação. Agora eu preciso obter H2 aqui, ó. Eu tenho aqui o H2, ele tá no reagente, e eu preciso obter ele no produto. Significa, então, que eu vou ter que fazer o quê? Inverter a minha segunda reação. Só um detalhe aqui para dar uma corrigida, tá, gente?
Aqui, ó, meio vezes 2 vai dar 1. Esse 2 aqui não existe, tá? Foi só um equívoco aqui. É só monóxido de carbono. Então, a primeira reação a gente mantém, porque carbono já está no reagente. Porém, a segunda reação teremos que inverter, porque eu preciso obter esse gás hidrogênio aqui no produto e ele está no reagente. Então, vou reescrever as reações e reescrevendo a primeira e invertendo a segunda. Pronto, reação reescrita. Agora eu vou fazer os cortes necessários, né? Eu tenho aqui, ó, o O2 no reagente e tenho ele aqui no produto. Então, o que eu faço? Corto. Ó, podem procurar as demais substâncias, elas não aparecem. Elas não aparecem, então significa que eu vou ter que fazer o quê? Não posso cortar. Se eu não tenho substâncias iguais em lados opostos, eu vou apenas repetir. Então, sobra aqui, ó, no reagente, carbono. Na segunda reação, sobra água no reagente. Depois da seta aparece o CO e o H2. Professora, mas aqui na reação global, o CO estava depois do H2. Não faz importância, gente. Não faz importância nesse caso aí, tá? Se vocês fizerem assim, não tem importância nenhuma, porque ele está no produto. Vem depois da seta, significa que é uma substância formada, tá? Um detalhe importante, como essa segunda equação aqui, ela foi invertida, né? Ó, eu preciso mudar o meu sinal. Então, para calcular a variação de entalpia da primeira reação, mais a entalpia da segunda reação. Então, vai ficar menos 110,4 mais 241,6. Neste caso, o valor da entalpia é 131,2 kJ, né? E assim, a gente calcula aí essa variação de entalpia para a reação que nós não sabíamos o valor, né? Esses dois jeitos aí foram os jeitos mais básicos, mais tranquilinhos de fazer. Agora eu vou fazer um exemplo um pouco mais elaborado com 3 semi-reações. Terceiro exemplo diz bem assim: o etano, que é o C5H12, é um gás constituinte do combustível utilizado em motores de combustão interna. Sua síntese a partir do carbono grafite é dada pela equação. Então, olha só. Essa é a equação o quê? Global, porque é ela que a gente vai calcular a variação de entalpia. Determine a variação de entalpia da síntese do etano. Quem é a síntese do etano? Essa daqui. Então, é essa reação que nós iremos calcular a variação de entalpia. Determine a entalpia da reação da síntese do pentano a partir das seguintes informações, ou seja, a partir das 3 semi-reações. Então, gente, não esqueçam, parâmetro é a equação global. Quem é a equação global? A síntese do pentano. Então, vamos lá. Eu preciso aqui obter 5 carbono. 5 carbono no reagente. Tá bem aqui, ó, carbono. Eu que não escrevi grafita aqui, tá, gente? Mas é esse carbono. Só que vocês percebam o seguinte, aqui ele também está no reagente. Só que na equação global eu preciso obter 5 carbono. E aqui eu só tenho 1. Então, a gente precisa obter do mesmo jeito da equação global. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reação e vou multiplicar ela por 5. Não preciso inverter porque ele já está no reagente, então eu vou só multiplicar por 5. Só lembrando o seguinte, quando eu falo que eu vou multiplicar por 5 uma reação, eu não vou multiplicar só o carbono grafite não, tá? O carbono grafite, eu vou multiplicar toda a reação, inclusive a variação de entalpia. Então, vamos para a próxima. Eu preciso obter também esse C5H12, que ele está no produto. Porém, aqui na minha semi-reação, ele está no reagente, mas eu preciso dele no produto. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse caso, então? Eu vou ter que inverter a minha reação. Então, olha só. Vou inverter a primeira reação. E agora, eu preciso obter 6 H2 no reagente. Aqui já está no reagente.
porém só tem 1 mol. Só que eu preciso de 6. Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar essa minha reação por 6. Então, inverte a primeira, multiplica por 5 a segunda e multiplica por 6 a terceira. Lembrando que quando eu falo de multiplicar, eu multiplico tudo, inclusive a variação de entalpia. Então, vai ficar bem assim, ó. Então, as equações vão ficar assim. Lembrando que a primeira eu inverti, a segunda eu multipliquei por 5 e a terceira eu multipliquei por 6. Não esquecendo que eu multipliquei também as variações de entalpia aqui, tá? Aqui, onde era negativo, virou positivo porque foi invertido. O que eu vou fazer agora? Cortar quem eu posso cortar. Então, olha só. Eu tenho aqui 5 CO2 no produto e aqui eu tenho 5 CO2 no reagente. Corto. Tenho 5 moléculas de água no produto. Aqui eu tenho 5 no reagente. Corto. Agora, presta atenção. Tá vendo aqui que eu tenho do mesmo lado, está no reagente, 5O2 com 3O2? Nesse caso aí, como eles estão do mesmo lado, eu somo, então vai ficar 8O2. Porém, tá vendo que tem bem aqui 8O2 no produto e esse aqui ele está no reagente. Então, eu corto esses dois com esse daqui. Olha, quando está do mesmo lado, eu somo lados opostos que eu corto. Por isso que aqui, 5O2 com 3O2 eu somei e esse 8 eu corto com esse 8 aqui. Aí, o que vai me sobrar? Vai sobrar 5 carbono mais 6H, que vai produzir C5H12. Vou só mostrar para vocês que nós tínhamos anteriormente aqui, que é para vocês lembrarem, ó, que era a equação que eu queria calcular a variação de entalpia, né? C5, 5C, quer dizer, mais 6H2 que formam o pentano. Então, cheguei na minha equação global, o que eu vou fazer? Calcular a variação de entalpia. Como tem 3 semi-reações, vai ser a entalpia da primeira, mais a entalpia da segunda, mais a entalpia da terceira. Lembrando que eu não uso mais os valores dados anteriormente, olha, 300, 200 e pouco. Não, são os valores que eu já fiz a minha multiplicação. Então, não esqueçam disso. Substituir todos os valores, eu tenho positivos e os negativos. O que eu fiz? Somei os negativos e conservei o sinal e repeti o positivo. Como eu tenho um positivo e um negativo, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Nesse caso, eu já sei que vai dar negativo e isso vai dar 149 kJ. Se deu negativo, significa que é um processo exotérmico que libera calor. Então, é assim que se processam, né, os exercícios de lei de Hess. Sempre vai ser dado para vocês uma equação global, que é que vai estar pedindo para vocês calcularem a variação de entalpia, e as semi-reações, vão ser a partir delas que você vai calcular essa variação de entalpia e chegar nessa equação. Não esqueçam que o parâmetro é a equação global, é nela que vocês vão saber quem deve ser multiplicado, quem deve ser dividido, e é só fazer minuciosamente. Professora, eu preciso sempre repetir as semi-reações como a senhora repetiu? Gente, eu tenho que explicar para vocês da maneira mais didática possível, né? Se vocês acharem que não é necessário, fica a cargo de vocês, mas para o primeiro momento que vocês estão aprendendo conteúdo agora, eu recomendo que sim, façam, reescrevam as reações, façam passo a passo para vocês realmente entenderem o funcionamento. Depois, vocês podem fazer de um modo mais fácil, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu tiro aí na nossa aula.